Sejam bem-vindos ao canal. Peço que você deixe logo um joinha aí para ajudar o canal. Hoje nós vamos falar sobre vendas. Para quem já é vendedor, para quem pretende ser, ou mesmo que você não venda nada, mas quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então eu pergunto a você, você se considera um bom vendedor ou gostaria de aumentar seu faturamento? Fique comigo até o final desse vídeo e entenda como. Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas ou estratégias sobre vendas. E eu dividi elas em algumas siglas porque eu acredito que fica mais fácil para você absorver o assunto e para lembrar depois quando precisar utilizar. A primeira dica ou a primeira sigla é a AIDA ou AIDA, que você utiliza, que é o processo de vendas, para você entender quais as fases, quais as etapas que você precisa seguir para conseguir vender, né? A primeira letra dessa sigla é o A, que significa atenção. Sempre que você quiser vender algum produto ou serviço, você precisa inicialmente chamar a atenção da pessoa, do seu público-alvo. Seja através de uma postagem, de uma publicação ou de um contato direto. As pessoas precisam enxergar você, né? Você tem que chamar a atenção de alguma forma. Então, essa é a primeira etapa, a primeira fase desse processo de venda. A letra I significa interesse. Depois que você despertar a atenção do seu cliente, você tem que despertar a curiosidade, ele tem que lhe fazer perguntas, ele tem que lhe procurar para entender um pouco mais daquela primeira postagem que você fez ou daquela primeira divulgação, daquele pitch inicial de vendas que você divulgou, né? Então, o I é interesse. Você tem que chamar a atenção realmente, tem que despertar naquele cliente uma curiosidade para ele saber um pouquinho mais sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Então, a gente já viu a letra A e letra I. A terceira letra é o D, que significa desejo, né? Porque aí depois que você deixou o cliente curioso, você tem que explicar detalhadamente o que é que você está vendendo, o que é que você está oferecendo. Despertar o desejo do cliente para como se ele já tivesse comprado o seu produto ou o seu serviço, para ele se imaginar já de posse daquele produto, né? Ele pensar, ele imaginar e ver todas as vantagens que ele vai ter adquirindo aquilo que você está querendo vender. Então é toda uma evolução, a gente vai dar atenção, interesse até chegar no desejo, que aí você tem que, na parte do desejo, realmente explicar o que é que você quer vender, o que é que você quer oferecer. E por último, a gente vai para a última letra dessa sigla, que é o A de ação. Você tem que finalizar a venda, tem que agir, né? Tem que dizer preço, prazo de pagamento, forma de pagamento, tudo isso você tem que partir realmente para fechar a venda. Então, com esse A, a gente conclui as 4 letras do processo de vendas, que é atenção, interesse, desejo e ação. A segunda dica que eu gostaria de dar para vocês são os 3 passos para você vender muito, que aí você precisa seguir algumas etapas para poder chegar lá e estar sempre vendendo, estar fazendo aquele cliente recomprar com você e indicar outras pessoas também. A primeira coisa, você precisa gerar demanda. Você precisa ser visto, você precisa ser lembrado. Então, atualmente existem várias formas de você gerar demanda, seja por redes sociais, por anúncios, televisão, rádio, internet, qualquer forma de divulgação, né, de gerar demanda. Você pode gerar demanda através de uma palestra, de uma reunião, de uma conversa com os amigos. Você tem que estar sempre atento às oportunidades. Qualquer momento pode ser um momento de você gerar uma demanda, de gerar uma possível venda. Depois que você gerar a demanda, precisa converter essa demanda em uma venda efetiva, né? Então, converter significa você utilizar as estratégias e técnicas que você aprendeu e realmente fechar aquele negócio, né? Você gera a demanda inicialmente, quanto maior essa escala, ela vai afunilando, é como se fosse um funil realmente. Quando você está gerando demanda, você vai ter várias pessoas, né? Vai atingir públicos diversos. Na parte de converter, você vai ter menos pessoas, porque aí já vão vir para você realmente aqueles clientes na peneira, né? Que já passaram pela primeira etapa e são aqueles que estão com mais interesse, que a gente já despertou um desejo, um interesse, e você vai utilizar suas técnicas e ferramentas e habilidades para realmente converter aquele cliente naquele possível cliente em uma venda. E por último, você precisa encantar. Depois de ter fechado uma venda, você não pode esquecer o cliente e deixar ele para trás. Você tem que acompanhar ele até o final do processo e mesmo depois que ele utilize seu produto ou que ele utilize seu serviço. Durante a entrega do produto ou do serviço, você pode fazer algo mais. O encantar é entregar mais do que aquilo que foi contratado. É surpreender, é encantar realmente o seu cliente para que ele se torne, na verdade, um parceiro seu. Uma pessoa que vai lhe indicar para outras pessoas, uma pessoa que gosta do seu serviço, do seu produto e que vai ser, na verdade, um possível vendedor seu.
Então, esses 3 passos para você vender muito, essas 3 etapas, elas são simples e muitas vezes não são seguidas. Então, lembre de gerar demanda, converter e encantar. Não deixe o processo pela metade. Não esqueça do seu cliente depois que ele comprou e que você já ganhou sua comissão. Acompanhe ele, né? Continue com ele para que ele possa lhe dar vários frutos. Continuando nosso bate-papo sobre vendas, outra frase bem interessante que eu queria deixar para vocês é que atualmente quem é vendedor precisa atender para entender a pessoa e para depois vender. Você não pode chegar num primeiro contato já querendo vender seus produtos, querendo vender sua marca ou querendo vender sua empresa. Inicialmente é interessante você ouvir, saber as necessidades do cliente, entender realmente o que é que ele precisa para você oferecer exatamente aquilo que é o ideal para ele. Muitas vezes os vendedores eles acabam nem deixando o cliente falar direito, né? Já oferecendo a cartela de produtos que a empresa dele tem e oferece. Mas o interessante é você atender com calma, ouvindo, entender qual a necessidade do cliente, para depois você oferecer aquilo que é mais adequado, né? Então é uma sequência que você precisa aprender a seguir. E a gente vai para mais uma dica que é mais uma sigla, né? Que é SPIG, S-P-I-G. Essa sigla é uma metodologia que você pode utilizar para fazer perguntas, para entender melhor o seu cliente, para a partir daí oferecer o que é mais interessante para a necessidade dele. Então, cada letra significa um tipo de pergunta. O S são perguntas de situação, para entender qual a situação atual do cliente, qual o objetivo, o que é que ele quer comprar, por que ele quer comprar aquele produto, né? Qual a necessidade dele. Então, você faz perguntas simples, como, por exemplo, onde ele mora, qual o objetivo dele, se ele é casado, se ele é solteiro. Digamos que você vai vender um apartamento para uma pessoa. Então, é interessante você fazer algumas perguntas de situação para entender para que é aquele apartamento. Ele está comprando um apartamento porque ele vai se casar? Ele está comprando um apartamento porque ele vai sair da casa dos pais, quer morar sozinho, então quer algo menor, quer algo maior? Então, tudo isso são perguntas de situação que vão lhe mostrar qual é a necessidade do seu cliente. Depois do S de perguntas de situação, nós temos o P, que são perguntas problema. Problema é para você identificar quais são as dificuldades do cliente, né? Por que ele precisa daquele produto, ou por que ele está procurando aquele serviço que você está querendo oferecer. Entender quais são as dores do cliente, o que é que está atrapalhando a vida dele, o que é que a falta daquele item está causando na vida dele, quais são os problemas que isso causa, né? Então, são perguntas de problema. Então, a gente já viu o S e o P. O terceiro tipo de pergunta são as perguntas de implicação, que é para você tentar reforçar no consciente ou subconsciente do cliente, se ele não adquirir aquele produto, quais as consequências que podem acontecer pela frente. Se ele não comprar aquele apartamento, se ele não comprar aquele carro, por exemplo, ele pode perder o emprego, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, são perguntas de implicação. Se ele não resolver esse problema agora, o que é que isso pode causar? Pode piorar, pode melhorar, pode se manter constante, então é para ele entender quais são as possíveis implicações da falta daquele item, né? E por último, a gente tem as perguntas de ganho, que é a letra G. O ganho é para você mostrar para o cliente todas as vantagens, todos os benefícios que o seu produto vai trazer para ele, que vai resolver justamente todos os problemas que ele já relatou lá nas perguntas de P, que é perguntas de problema. Então é o momento de você mostrar para ele que aquilo que você está vendendo é justamente o que ele precisa. Então são perguntas de ganho, para mostrar para ele que aquilo é o ideal, que realmente ele vai atender todas as necessidades que ele procura. E por último, eu tenho mais uma sigla, que é o CAVABEM, Características, Vantagens e Benefícios. Esses atributos do produto você vai utilizar casado, linkado, no caso, com as perguntas de situação, problema, de implicação e de ganho. Sempre que você for fazendo a pergunta na conversa com o cliente, você vai mostrando as características do seu produto ou do seu serviço, né? Que são características físicas, técnicas, algo mais detalhado das características daquilo que você está vendendo, né? E o interessante é que nunca você vai mostrar uma característica sozinha, isolada. Você deve mostrar uma característica junto com um benefício ou com uma vantagem que aquele produto vai trazer para o cliente, né? Então, essa característica vai trazer esse benefício para você e você vai adequando de acordo com a conversa junto ao seu cliente, né? Então, essa última sigla, CAVABEM, o K significa característica, onde você vai expressar
quais são as principais características técnicas, as características físicas do seu produto ou do seu serviço, a estrutura da prestação do seu serviço, né? Vantagens, quais são as vantagens do cliente adquirir aquele produto. Você vai colocar valor em cima daquele item, não só um preço, né? Mas aí você pode, nessa parte das vantagens, mostrar a ele que ele tem isso de bônus, que ele vai ter essa vantagem, que ele vai adquirir esse produto que tem isso, isso e isso de vantagem para o que ele precisa. E por último, os benefícios, né? Ele adquirindo esse item ou esse serviço, ele vai ter essas vantagens ou esses benefícios aliados àquelas perguntas de ganho. Sempre que você estiver fazendo perguntas de ganho, você vai mostrar os benefícios do seu produto. Então, acredito que você juntando todas essas siglas e essas técnicas, você com certeza vai aumentar o seu faturamento e vai melhorar as vendas da sua empresa ou suas vendas pessoais mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o joinha, compartilha com um amigo e semana que vem tem mais um vídeo. Espero vocês. Tchau e até mais.